E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Chips. Venho trazer para vocês os jogos para esta quarta-feira, dia 27/9. Selecionamos 15 jogos para vocês neste dia. Mas desde já peço a você que não é inscrito no canal ainda, se você puder se inscrever, ativar o sininho e sentar o dedo no like, isso ajudaria bastante nossos vídeos estar chegando a outras pessoas e também o nosso canal está crescendo no YouTube. Vou deixar também o link para vocês aí de uma banca, tá? Uma banca super confiável, a qual a gente sempre indica para vocês, a MrJack.com. Ganhou, saque via Pix, cai muito rápido na sua conta e também aí com R$5, com R$1 você já faz seus jogos nela, ganhou aí até os finais de semana, dá para fazer o saque e é tudo via Pix, é o mais rápido que tem no mercado. Beleza, pessoal? Vamos aqui para os jogos rapidamente, né? Os resultados dos jogos desta terça-feira. Deixamos 10 jogos para vocês nessa terça-feira. Uma terça que até gostei demais, né? Acertamos aqui quase todos os nossos jogos que deixamos para vocês. Deixamos aqui o jogo do Sevilha, o acima de 1,5 bateu. Inclusive, eu falei para vocês aqui, deixei ambas marcas, né? Que se o Almeida fizesse um gol no Sevilha não seria estranho. E fez, né? Foi 5-1 para o Sevilha e deu certo aqui o ambas marca, deu certo aqui o 1,5, deu bom, deu certo aqui 5-1 para o Sevilha e bateu tranquilo. Deixamos também para vocês o Fora Vence no jogo do Galatasaray. Inclusive eu pensei em falar para vocês aqui, pessoal, botar o Fora marca 1,5 gols, né? Inclusive eu pensei em botar até no bilhete, né? Mas aí preferi botar essa vitória, confiar nessa vitória aqui. Ainda teve um pênalti perdido bizarrice, né, do que fizeram, né, no pênalti aí, acabou que o pênalti foi perdido e terminou apenas 1-0, bateu aqui o nosso Fora Vence. Deixamos o Ittihad para vencer, não veio, né, infelizmente, acabou que foi para os pênaltis aí, mesmo com um time melhor, o Ittihad acabou indo para os pênaltis com o Al-Kholod e não veio o nosso Fora Vence. Deixamos aqui o Zurique, acima de 1,5 deu certo aqui, se eu não me engano até o placar exato a gente acertou nesse jogo, 2-1 para o Zurique, bateu 1,5, ambas marcas, foi um jogo muito bom para gols. Deixamos aqui Juventus empate anula, deu certo também, 1-0 para Juventus. Deixamos Bayern de Munique aqui para marcar 2,5 gols, acertamos também, foi 4-0 para o Bayern de Munique, bateu. Deixamos aqui o jogo do Lille, acima de 1,5 deu certo também, 2-1 para o Rennes pagando 4, né? O Lille perdeu dentro de casa, mas acertamos aqui o nosso acima de 1,5. Deixamos o Manchester United aqui o acima de 1,5, que até venceu com uma certa facilidade, né? Ao contrário do que a gente esperava aí, o Manchester acabou eliminando o Crystal Palace, mas bateu aqui o nosso acima de 1,5. E deixamos aqui o Fora empate anula no jogo do Barcelona, deu certo também, o Barcelona esteve atrás do placar 2 vezes, né? Acabou que empatou o jogo e terminou 2-2, bateu aqui o nosso Fora empate anula. Então, dos jogos que a gente deixou para vocês, pessoal, se passaram 9, erramos apenas um, né? Erramos apenas o jogo do Ittihad aqui, o restante acertamos todos, tirando do Corinthians que vai começar daqui a pouco. E também deixamos uma duplinha para vocês, né? Deixamos aqui Bayern de Munique marca 2,5 gols, cravamos. E também a vitória do Galatasaray bateu também, né? Então acertamos o nosso bilhete pronto. Deu certo pra gente. Infelizmente lá do nosso Telegram não veio, né? Que foi a vitória do Barcelona. Acabou que o Barcelona empatou o jogo. Jogou com o time misto, né? O técnico teve a brilhante ideia de colocar o time misto para jogar. E acabou que o time ficou muito bem desprovido, né, de técnica como com o time titular mesmo, né? Infelizmente. Mas acertamos o bilhete aqui do canal e a maioria dos nossos jogos estamos muito bem nesta terça-feira, que para muitos foi ruim, né? Mas para nós foi excelente. Vamos para os jogos agora desta quarta-feira, começando com PSG e GA Eagles pela Eredivisie da Holanda, né? O PSV que vem de 4 vitórias e uma derrota, e nos últimos jogos do PSV, ó, ele vem massacrando todo mundo, né? 5-1, 4-0, 4-0, 4-0, né? Só perdeu aqui também pro Arsenal, porque ou é 8-80, né? Ou perde de muito ou ganha de muito o PSV, né? E isso é bom para nós. Porque o Eagles também, pessoal, vem com uma média muito boa de gols aqui, ó, nos últimos 5 jogos. Ele venceu 3, né, empatou 1 e perdeu 1. E nos últimos jogos, ó, 4 foi acima
de 2,5. Mas jogando dentro de casa, o time do PSV vem jogando muito bem, vem uma média muito boa de gols, e já o Eagles não vem jogando bem. Então eu vou deixar para vocês aqui, casa vence em mais de 1,5. O PSV que dentro de casa joga muito bem, tem uma média muito boa de gols, em 2 jogos marcou 6 gols, né? Então tem uma média de 3 gols por jogo feito, né? Então eu creio aqui nessa vitória do PSV marcando 1,5 gols, beleza? E placar exato aqui, vou deixar de 3-0 para o PSV. Vamos para a La Liga, os 2 jogos que nós selecionamos da La Liga para vocês, né? O Real Madrid e Las Palmas. O Real Madrid que vem de 4 vitórias e 1 derrota, e o Las Palmas vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Eu vou deixar aqui casa vence. Real Madrid que enfim pode ter a volta do Vinícius Júnior, né, para esse jogo. Então eu creio que o Real Madrid vai vencer jogando dentro de casa. Tem um time melhor, tá? Então vou deixar aqui casa vence, placar exato de 3-0 para o Real Madrid. E o Villarreal e Girona, que também o Girona aqui é o vice-líder, né, da competição, vai pegar o Villarreal que não vem jogando bem, 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. E o Girona aqui nos últimos jogos, ó, venceu todos, pessoal, venceu todos, marcou aqui 2 gols ou mais também na maioria dos seus jogos. E quando se enfrenta geralmente aqui são jogos para poucos gols, porém nesse caso aqui eu creio que vai ser um jogo bom para gols, até porque o Girona em 6 jogos fez 16 gols, né, tem um ataque muito bom, e o Villarreal faz uma média de 1 gol por jogo também. E vou deixar aqui o acima de 1,5 gol e placar exato de 2-1 para o Girona, beleza? Vamos para a África do Sul agora, Mamelodi e Stellenbosch, né? Vai pela Copa aqui, Premier League da África, né? O Mamelodi que vem de 4 vitórias e 1 empate, e o time visitante venceu apenas um jogo, perdeu 3. E eu vou direto para não perder tempo, casa vence aqui, tá? O Mamelodi que vem massacrando todo mundo. Isso não significa que ele vá vencer todos os jogos, né? Mas eu acredito que nesse caso aqui possa vencer, joga muito bem dentro de casa, é um time que sofre poucos gols, é o líder da competição, e aqui é o 5º melhor jogando dentro de casa, né? Então vou deixar aqui para vocês, casa vence, jogando contra o seu adversário aqui, ó. A maioria das vezes ele leva melhor, né? Então eu vou deixar aqui casa vence e placar exato de 2-0 para o time do Mamelodi. Vamos para PAOK e Volos pela Superliga da Grécia. O PAOK aqui vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Volos vem aqui de 2 empates e 2 derrotas. Se enfrentaram recentemente no mês de maio. O PAOK venceu fora de casa por 2-0. Então eu creio que vai vencer de novo esse jogo, tá? Jogando entre eles aqui, ó. O PAOK venceu a maioria dos jogos, os últimos 5. Venceu aqui todos, né? Então eu creio que vai vencer jogando dentro de casa. Vou deixar aqui casa vence, tá? Acredito nessa vitória do PAOK. Quem quiser acrescentar aqui casa vence margem, 1,5 pode dar bom também para subir mais a odd. Até porque o PAOK aqui, se vencer aqui, ó, ele pode assumir a liderança, né? Então eu creio muito aqui nessa vitória e placar exato de 3-0 para o time do PAOK. Prosseguindo, vamos para a Dinamarca, Copa Landposcal, Lisengue e Copenhague. O Lisengue que nos últimos jogos patou 2 e ganhou 3, né? Vem jogando muito bem. E nos últimos jogos dele, ó, todos foram acima de 2,5. E o Copenhague venceu 2, empatou 3. E esses jogos aqui, ó, 3 foi acima de 2,5. Se enfrentaram nenhuma vez. Eu vou deixar aqui para vocês o acima de 2,5, beleza? Os dois times têm uma média muito boa de gols feitos também, né? E sofridos. Então creio que podemos ver 3 gols nessa partida. E placar exato eu vou deixar aqui de 4-2 para o time do Copenhague. Vamos para a Série A da Itália, Inter de Milão e Sassuolo. A Inter que vem de 4 vitórias e 1 empate, e a Sassuolo de 3 derrotas e 2 vitórias, pessoal. Acredito muito nessa vitória da Inter e eu vou entrar nela, beleza? Eu vou deixar aqui casa vence. Olha isso, dentro de casa a Inter joga muito bem, tem um time melhor. E aqui a Sassuolo nos últimos jogos, ó, não vence há muitos jogos, né? Ele venceu aqui foi na prorrogação, mas se você contar aqui tá quase 10 jogos que não vence, né, fora de casa. Então vou deixar aqui casa vence. A Inter é a líder da competição. Quem viu o último jogo da Inter viu que poderia ter vencido por muitos gols, né? O Empoli jogando fora de casa. Então eu acredito muito aqui nessa vitória da Inter, beleza? Placar exato de 3-1 para o time da Inter de Milão. E Napoli e Udinese também pela Série A da Itália. A Napoli que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a Udinese de 3 empates e 2 derrotas. A Napoli jogando dentro de casa é um time que faz bons jogos. Tem poucas derrotas aqui, se você observar, né? E aqui jogando fora de casa, a Udinese não vem fazendo bons jogos. E quando se enfrenta aqui, a Napoli geralmente vence, né? Nos últimos 5 jogos venceu todos, sofrendo gols, é claro. Porém eu creio nessa vitória da Napoli, beleza? Eu vou deixar aqui casa vence e placar exato de 3-1 para o time da Napoli. Vamos para a Copa da Alemanha,
entre o Wirren e Leipzig. O Wirren que nos últimos jogos vem de 3 derrotas, uma vitória e um empate. E o Leipzig vem de 5 vitórias consecutivas, vem ganhando de todo mundo, vem jogando muito bem. Eu vou deixar aqui para vocês, fora marca 1.5 gols, para Leipzig marcar 2 gols ou mais nessa partida aqui. Tem um ataque melhor, se enfrentaram aqui em 2013, faz muito tempo, né? A Leipzig, né, não era nem o que é hoje, um time aí bem formado, né, com bom investimento. Então vou deixar aqui fora marca 1.5 gols, placar exato de 3-0 para o time do Leipzig. Vamos para Brentford e Arsenal, Copa da língua inglesa. Selecionamos aqui 3 jogos para vocês também, né? O Brentford que nos últimos jogos venceu nos pênaltis um aqui, né? Empatou 2 e perdeu 2. E nos últimos jogos do Brentford, 4 foi acima de 1,5 gol. E o Arsenal que venceu 3, empatou 2 e todos aqui, com exceção de 1, foi acima de 1,5 gol. Se enfrentaram aqui 5 vezes. Todos foram acima de 1,5 gol. Ambas marcas foram em 3 oportunidades. E eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol e placar exato de 2-1 para o time do Arsenal. Vamos para Liverpool e Leicester. Liverpool que venceu 5 dos últimos 5 jogos aqui, né? O Leicester venceu 4 e perdeu 1. O time do Liverpool, pessoal, é um time que geralmente faz muitos gols, né? É um time que geralmente aqui sofre muitos gols também. O Leicester vem jogando muito bem também fora de casa. E eu vou deixar aqui para vocês, casa marca 1.5 gols, beleza? Não temos odd para 1,5 aqui, bem que eu queria entrar nesse acima de 1,5 gol, não temos odd, mas acredito aqui que o Liverpool possa marcar 2 gols ou mais nesse jogo aqui, beleza? Por mais que ganhe com o time de reserva aí, seja de virada ou não, eu creio que o Liverpool não vai querer ser eliminado da Copa e possa marcar 2 gols aqui nessa partida, beleza? E placar exato de 2-1 para o time do Liverpool. Vamos para Newcastle e Manchester City. O Newcastle que nos últimos jogos venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Inclusive uma goleada de 8-0 no Sheffield jogando fora de casa. E o time do City venceu 5 consecutivos. Por mais que venha com o time misto aqui também, eu creio que pode ser um jogo bom para gols. E eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol e placar exato de 2-1 para o time do Manchester City, beleza? Vamos prosseguindo para a partida da noite agora entre LDU e Defensa e Justiça. A LDU que nos últimos jogos é o primeiro jogo de ida aqui da Copa Sul-Americana entre os dois times, né? LDU que nos últimos jogos venceu 3 e perdeu 2, 1 nos pênaltis. E aqui a Defensa e Justiça venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Acredito que dentro de casa, na altitude, a LDU não vai perder esse jogo. Jogando dentro de casa, joga muito bem, ó. Não perdeu aqui há muito tempo, desde mês de abril. Não perde um jogo dentro de casa, né? O Defensa e Justiça é um time que oscila muito entre vitória e derrota. Então vou deixar aqui para vocês, casa, empate anula e placar exato de 2-0 para o time da LDU. Prosseguindo, vamos para o Brasileirão. São Paulo, campeão da Copa do Brasil, vai enfrentar o Curitiba. São Paulo que nos últimos jogos venceu 2, perdeu 2, empatou 1. E aqui o Curitiba perdeu 5 jogos consecutivos. E nos últimos jogos todos foram acima de 1,5 gol. Vem fazendo gols em todos os jogos. E o São Paulo aqui, pessoal, ele vem batendo 1,5 em 4 oportunidades, né? Então vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol. E o Curitiba, pessoal, aqui ele fez gols nos últimos 4 jogos consecutivos, mesmo que ele perca, né? Então eu quero deixar para vocês também esse ambas marca aqui. Quem quiser pegar esse ambas marca, eu creio que pode bater. Por mais que a casa não esteja aí dando valor, eu creio que o Curitiba possa marcar um golzinho no São Paulo, beleza? E placar exato de 2-1 para o time do São Paulo. E para finalizar, vamos com a Libertadores, jogo de ida no Maracanã, Fluminense Internacional, né? O Fluminense que venceu 3 dos últimos 5 jogos, empatou 1 e perdeu 1. E aqui o Inter venceu 2, empatou 2 e perdeu 1, né? Pessoal, vou deixar aqui casa, empate anula, beleza? Que o Fluminense não perde esse jogo. No máximo empata. O Inter não é um time de golear fora de casa, não é um time que se expõe muito também, tá? Então não vejo um jogo aqui o Fluminense perdendo, tá? Eu vejo aqui no máximo um empate nessa partida, ou até mesmo o Fluminense ganhando, nem que seja placar mínimo, beleza? Então vou deixar aqui caso empate anula e placar exato de 1-0 para o time do Fluminense. Então esses são nossos jogos, pessoal, para esta quarta-feira. Vamos agora com o nosso bilhete do canal. Pessoal, vou deixar para vocês aqui uma triplazinha para esta quarta-feira, uma triplazinha de favoritos, beleza? Vou deixar aqui Real Madrid vence e mais de 1,5 gol para subir mais a odd. Deixar aqui Mamelodi vence e também Inter de Milão vence, beleza? Oddzinha 2,48. Tamo junto e até a próxima.